Paz, Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem, por debaixo da graça de Deus. E hoje eu vim trazer algo muito especial. Nesse vídeo eu vou te ensinar como eu aprendi a orar, como é a oração, o que é a oração. Primeiramente, eu quero dizer a você que se você não sabe orar, você está perdendo uma grande oportunidade de vencer todas as barreiras da tua vida, todas as batalhas da tua vida, porque a gente vence as nossas batalhas, as nossas tribulações, a nossa adversidade é com oração, tá? Então, quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a ler a palavra de Deus, a me aprofundar na palavra de Deus, então eu vim entender quem verdadeiramente é Deus. Eu entendi que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é onisciente porque Ele pode, Ele tem a sabedoria, Ele é o dono da sabedoria. Ele é onipresente porque Ele está em todo lugar, Ele está aqui, Ele está aí. Então, eu aprendi isso. A Bíblia diz lá em Isaías, se eu não me engano é Isaías ou Jeremias que diz assim, que Deus, Ele não é Deus só de perto, Ele é Deus de longe. Quando a gente ora e apresenta alguém que está muito longe, Deus, Ele está lá. Então, às vezes a gente está longe da nossa família, a gente apresenta alguém que está lá, daqui a pouco você sabe que foi resolvida aquela situação, que você estava tão longe de lá, mas Deus está lá, Deus estava lá. Então eu aprendi isso e isso fez com que aumentasse a minha fé. A palavra de Deus diz também que a sua palavra ela não volta vazia. É maravilhoso quando você ora e apresenta a palavra do Senhor e usa a palavra de Deus na tua oração, porque o Senhor Ele se agrada, ainda que você tenha errado, tenha pecado, Ele não vai te condenar. Ele vai te receber da maneira que você está na presença dEle. Mas você precisa ir na presença dEle arrependido daquilo que você fez. Porque a Bíblia fala que o que nos afasta do nosso Deus é o pecado. Mas se você for um pecador arrependido, Ele te recebe de braços abertos. Então eu aprendi isso para mim poder saber falar com Deus. E como é a oração? A oração ela é uma conversa. Ela não é uma conversa a qual você fala com seu pai, com a sua mãe, com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, achando assim, ó, eu vou falar A, B e não vou falar nem C, nem D, nem E. Ela não vai saber, ele não vai saber. Com Deus não é assim. Eu quero que você entenda que quando você vai na presença de Deus, você pode falar 10 palavras, mas Ele entende tudo que está aqui dentro. Ele já te conhece. A Bíblia diz que Ele nos conhece antes mesmo da gente ter sido formado no ventre da nossa mãe. Ele nos entende antes mesmo da gente pronunciar a palavra. Ele já nos entende, já nos compreende. A Bíblia fala no Novo Testamento de uma mulher que foi pega em adultério e os fariseus publicanos queriam uma maneira de acusar Jesus para que pudessem prendê-los. Então eles arrastaram aquela mulher até a presença de Jesus e disse assim, ó, essa mulher adúltera, ela foi pega em adultério. E Jesus baixou a sua cabeça e começou a pensar. E no momento ele disse assim, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Na mesma hora, depois que Jesus lançou aquela verdade na face deles, a Bíblia diz que todos lançaram suas pedras no chão e eles saíram praguejando, falando, reclamando, mas foram embora e deixaram aquela mulher em paz. E Jesus disse, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela olhou e não tinha nenhum. Ele disse, vai e não peques mais, pois esse é o meu Deus que não me acusa, que não fala de mim, que não me difama. Esse é o meu Deus. Então Ele me dá toda e total confiança para que eu possa chegar diante dele, contar meus problemas, contar os meus pecados, pedir perdão, pedir a misericórdia dele. Então isso me trouxe conforto, me trouxe a confiança. Eu que antes era uma pessoa envergonhada, uma pessoa cheia de vergonha, cheia de timidez para falar com Deus, hoje eu tenho a confiança plena de chegar e conversar diante dele. Às vezes a tribulação é tão grande, as tempestades é tão violenta que às vezes eu não consigo nem falar, mas eu sei que Ele sabe o que eu queria falar, eu sei que Ele me compreende, eu sei que Ele me entende, sem me condenar.
Ele me entende porque Ele conhece a minha alma, Ele conhece meu íntimo, Ele sabe como eu sou, somente Ele sabe como eu sou. A Bíblia diz que ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, Ele não me desampararia, Ele não me desampara. Então quando eu estou começando a me sentir só, eu corro para onde? Para os braços do meu Pai, que é Deus. Eu corro para os braços dele e ali eu me sinto aconchegada, eu me sinto protegida, porque a Bíblia diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu descanso na sombra do meu Deus, na sombra do Onipotente. Então eu tenho conversa sincera e essa é a minha oração. Quando você vai orar, você não pode usar palavras repetitivas e nem palavras altas, em alta voz, como a Bíblia fala que os publicanos faziam. Eles oravam em alta voz para que todo mundo soubesse que eles estavam orando, que eles estavam clamando. Não precisa eu fazer isso, não precisa. A Bíblia, ela me ensina a maneira que eu devo falar, me ensina como eu devo jejuar, que eu aprendi também a jejuar. Isso eu vou trazer em outro vídeo para você, mas nesse momento eu quero que você aprenda a orar, a conversar com Deus, a ser sincera com Deus, a ter o coração quebrantado, o espírito contrito diante do Senhor, porque assim Ele te recebe e Ele te entende, tá bom? E eu vou trazer uma palavra para você, onde diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo do 9, é isso mesmo? Não, versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, que nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, que é no teu quarto, e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele te entende e Ele te vê secretamente e Ele te recompensará. Sabe o que quer dizer? Ele te recompensará, Ele dará o que tu pedes, mas para isso você tem que saber o que você vai pedir. O que você pede é com sabedoria? O que você pede é para a glória de Deus, é para a tua edificação? Se for para a glória de Deus e para a tua edificação, tu receberá. Se não for, Deus não vai te dar, porque Ele não te dá nada que possa te prejudicar. Ele não te dá nada disso. A Bíblia diz que quando oramos a gente não recebe, quando a gente pede a gente não recebe, porque a gente pede mal. Mas se você está pedindo para a glória de Deus e para a tua edificação, você vai receber. Ainda que demore, porque a gente diz assim, eu tenho orado e Deus não me responde, Deus parece que não está me ouvindo. A Bíblia fala que Ele não está com a sua mão encolhida, com a sua mão fechada, para que não possa ser estendida para ti. A Bíblia fala que Ele não está surdo dos ouvidos e nem seus ouvidos tampados, para que não possa te ouvir, minha querida. Ele pode te ouvir e Ele está com as mãos abertas para que possa se estender a ti e Ele possa te atender. Mas tudo é no momento certo. Tudo tem a hora certa, não é na nossa hora, mas quando a gente faz uma oração com fé. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente fala para o monte, monte, passa-te para o outro lado. Esse foi um exemplo que Jesus deu. Monte, passa-te para o outro lado e ele passará, querendo dizer que se tua fé, ainda que seja pequena, você orar usando ela, vai acontecer o que tu tem pedido. Eu não sei o que tu tem passado, mas creia que Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele conhece o teu problema e Ele conhece a tua causa. Então é esse Deus maravilhoso que eu conheci e eu glorifico o nome dEle todos os dias por Ele ter me chamado, por Ele ter me escolhido para me estar na sua presença. Então quando você orar, ora, conversa com Deus, seja fiel perante Ele, seja verdadeira perante Ele e Ele vai te ouvir, porque Ele está bem próximo de ti. Se tu quer resolver um problema e para ti é impossível, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que
pode todas as coisas. Ele é um Deus que ele não tem limite. Ele não tem limite. Nós temos um limite. Nosso pensamento tem limite. A nossa condição ela é limitada, mas o nosso Deus não é. A Bíblia fala de tantos milagres. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de testemunho. Eu sou um testemunho vivo. Eu sou um milagre de Deus. E hoje eu estou aqui te ensinando a orar. Então, nesta hora, eu peço que você me aguente só mais um pouquinho, que eu vou fazer uma oração por você, tá? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então eu peço, se você não puder baixar a tua cabeça, mas tu puder só se concentrar no que eu vou te falar agora, já vai fazer um bem muito grande para a tua vida, tá bom? Então, nesta hora, Senhor Deus, eu te apresento esta pessoa que me vê. Senhor, se ela ainda não sabia falar contigo, não sabia orar, se a fé dela é pequena, Pai. Pai, pois eu entrego em tuas mãos a vida dela. Senhor, cuida dela, dá sabedoria, dá entendimento e dá discernimento. Que o Espírito Santo de Deus penetre nesta vida, encontre lugar para habitar nesta vida, faça morada, faça a limpeza que é necessário e dê sabedoria em nome de Jesus. E eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo.